Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, programa que a cada semana aborda temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. No programa de hoje vamos falar sobre meio ambiente, conhecer melhor a proposta de atualização do Código Ambiental do nosso Estado, que vigora há mais de 3 décadas. Quais os principais pontos e o que muda com a proposta do anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas e entregue recentemente à Assembleia Legislativa do Maranhão. O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje com a gente, convidamos o deputado estadual Júlio Mendonça, presidente da Comissão de Meio Ambiente, o advogado e relator da Comissão de Juristas, que fez a revisão do Código Ambiental do Estado, Sálvio Dino, e a advogada Isabela Pisse, presidente da Comissão de Direito Sustentável da OAB Maranhão, que também fez parte da Comissão de Juristas. Obrigado por aceitarem o convite. Deputado, eu começo com o senhor. Por que é importante fazer a revisão da legislação ambiental do Estado do Maranhão? Um prazer, Fábio, alegria em estar aqui nesse momento, ao lado dessa bancada tão qualificada, que é o professor Sálvio, e também a professora Isabela, que vem colaborando conosco aqui da Assembleia, nesse importante instrumento que é justamente essa nossa intenção, essa nossa proposição de poder atualizar essa lei que já está, que é de 92. Então, é uma alegria muito grande, nesse momento, estar podendo fazer parte da Comissão do Meio Ambiente, presidindo a Comissão do Meio Ambiente, no momento que o país traz a pauta ambiental para dentro da discussão do desenvolvimento sustentável, para dentro da vida das pessoas, dialogando com o dia a dia. Então, é muito importante, de fato, nós temos um arcabouço legal que permita que o Estado avance justamente pensando não só na renda per capita ou só no PIB, mas sim no desenvolvimento que seja de fato amplo e sustentável. Obrigado, Sálvio. O senhor foi o relator dessa comissão de jurista. Como é que foi o trabalho desenvolvido? Por que essa comissão foi criada e qual era o objetivo dela? Muito bem, Fábio, nossos telespectadores. O trabalho dessa comissão, ela surge a partir de uma inquietação que nasce no Fórum de Educação Ambiental do Maranhão, em 2020, ocasião em que realizamos um grande seminário para debater exatamente as temáticas relacionadas à proteção ambiental e à educação ambiental. Nessa oportunidade, então, percebemos que havia uma desatualização, uma lacuna muito grande entre o que foi normatizado lá no início dos anos 90 e a realidade que nós nos deparávamos em 2020, 2021, mais ou menos, quando nasce essa preocupação. Surge, então, a proposta de levarmos ao presidente da Assembleia, então, à época, o deputado Otelino, que nós pudéssemos ter uma primeira fase, um primeiro momento em que fossem reunidos técnicos, juristas, que pudessem elaborar um anteprojeto, uma primeira versão, uma versão inicial de atualização dessa lei. E o deputado Otelino, à época, recebeu de muito bom grado essa sugestão e constituiu essa comissão, formado por cerca de 13 ou 14 juristas, dentre eles a nossa ilustre professora Isabela Pisse, e foi presidida pelo Dr. Fernando Barreto, ilustre promotor de justiça, com larga experiência, não apenas no Maranhão, mas nacionalmente, e nós nos debruçamos exatamente sobre esse desafio, suprir essa lacuna deixada por tantos anos sem uma norma. É importante dizer, Fábio, que nós temos no Maranhão mais de 170 leis em vigência apenas sobre a temática ambiental. Mas aqui, especificamente, nós estamos tratando de um código que nasce em 1992, poucos anos depois da proclamação da Constituição, da promulgação, melhor dizendo, da Constituição de 88 e da Estadual de 89, em que alguns temas ainda não eram tratados à época. Por exemplo? Por exemplo, a preocupação com os animais, com a proteção dos animais.
Essa é uma questão que passava ao largo na lei de 92. E agora nós introduzimos nessa proposta, nessa sugestão, um princípio que é um princípio construído jurisprudencialmente, né? Aliás, essa é uma outra fonte que nós adotamos, né? Buscar as jurisprudências, os entendimentos dos tribunais para atualizar a nossa lei, que é de enquadrarmos os animais como seres sencientes. Esse é um princípio de interpretação do direito ambiental muito importante quando nós nos deparamos diante de casos concretos. Então, tradicionalmente, no século XX, os animais eram tratados ou enquadrados juridicamente como bens, como patrimônio. E se ignorava uma outra dimensão fundamental, uma dimensão que trata os animais como seres dotados de sensibilidade e que a norma jurídica tem algo a dizer no sentido de protegê-los contra tratamentos cruéis. Então, nós introduzimos na proposta esse princípio de que os animais são seres sencientes e, por isso, precisam ser protegidos, especialmente pela nossa legislação. E assim diversos outros temas que a gente vai discutindo aqui ao longo do programa. A Isabela participou dessas escutas, né, que foi uma das partes da metodologia de trabalho. Como é que a senhora viu essa discussão ser feita com os pares, os outros juristas, e até envolvendo também representantes da sociedade civil, de outros setores relacionados à questão ambiental? Sim, como o professor Sabudino falou, nós éramos cerca de 13, 14 juristas, mas antes de nós começarmos o trabalho entre nós, de analisarmos a legislação, nós entendemos por bem chamar a sociedade, fazer um diálogo prévio com a sociedade. É claro que esse diálogo vai continuar agora através da Assembleia Legislativa, mas nós entendemos que naquele momento inicial nós também poderíamos já iniciar essa abertura com a sociedade. Então fizemos uma série de escutas públicas sobre temas específicos, por exemplo, resíduos sólidos, participação social, e a cada escuta qualquer pessoa poderia participar. Nós tivemos, era uma época de pandemia, e nós tivemos escutas online, mas mesmo sendo online foi bastante divulgado, teve uma ampla participação. Então, pessoas das comunidades atingidas por determinado impacto ambiental, outros professores pertinentes à temática, pessoas de diversos órgãos relacionados a meio ambiente, desenvolvimento sustentável, enfim, pessoas das mais variadas esferas vieram participar conosco e dar a sua contribuição. Foi muito proveitoso esse momento das escutas públicas. Deputado, esse diálogo com a sociedade civil é também uma das estratégias de trabalho da Comissão de Meio Ambiente. Já nesse ano já se teve uma audiência para discutir o próprio anteprojeto que foi entregue, vai se ter um outro momento de reunião para se discutir a questão das inundações, de enchentes. É um caminho ter que discutir com a sociedade? Sim, é um caminho fundamental para a gente justamente buscar maior aderência, né, da sociedade, tendo em vista que são as pessoas comuns que fazem parte, que vão estar sendo impactadas pelo que nós estamos discutindo, né? Mas é importante assim falar que primeiro eu como deputado, membro da Assembleia Legislativa, tenho que agradecer muito, né, a disponibilidade dos juristas, coordenada pelo doutor Fernando, doutor Isabela, doutor Salve, porque foram inclusive pessoas que fizeram voluntariamente esse trabalho para o Estado. É bom que se diga isso, né? Porque foram voluntariamente. Então, por isso que eu tenho dito assim para os nossos colegas deputados, a importância da gente ter esse material como material base, né? Que, como a professora Isabela coloca, já tiveram vários pontos de escutas públicas, embora na pandemia, sendo sacrificado pela questão presencial. Cabe agora a gente, né, e aí nós sentamos já, inclusive com os consultores da Assembleia, para ver qual o melhor caminho a seguir, né? Primeiro, é importante dizer que quase 60% da casa foi renovada. Então, a casa, esses novos deputados, né, precisam também se assenhorar, né, desse processo. Então, nós chegamos à conclusão, e aí eu queria colocar para o professor Salvo, para o professor Isabela, que analisando o material, né, produzido, um material de alta qualidade, por sinal, um valor inestimável, né, jurídico, e com uma consistência, uma coerência, né,
para a complexidade do Estado, a pluralidade dos biomas do Estado e os desafios inerentes a essa pluralidade, né, é que nós decidimos conjuntamente, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente agora, né, remeter na forma de indicação, no entendimento com a Casa Civil, né, o material para que o governo do Estado, né, o governador com sua equipe, e aí a gente está buscando essa articulação política, eles possam analisar e contribuir e devolver para a Assembleia na forma do projeto de lei, e aí já vem com a égide hoje o governo do Estado tem a maioria da Assembleia, né, e para que os deputados possam fazer o debate, né, onde a Assembleia achar que pode emendar, que faça. Nós vamos fazer também várias audiências públicas, né, por setores, e a ideia é que a gente possa, até o final deste ano, né, poder já estar com essa lei aprovada. Então, por quê? Porque tinha outro caminho, que como parte do material produzido, ele entra um pouco no ordenamento administrativo do Estado, poderíamos ter problema de ser questionado, não é papel da Assembleia. Nós preferimos mandar como indicação para o Executivo, para que o Executivo faça suas colaborações, suas contribuições e envie para cá como um projeto de lei e a gente faça a devida discussão, aprofundamento, né, ratificação e retificação quando a Casa e os deputados entenderem da forma que entenderem, discutindo com a sociedade, né, para que a gente tenha de fato um arcabouço legal, ágil, dinâmico, que possibilite o desenvolvimento do Estado, potencializando, né, as cadeias produtivas, mas se preocupando também em não deixar passivos ambientais, em preservar as bacias hidrográficas, tratar a questão dos resíduos sólidos, tratar a questão dos recursos hídricos, né, de uma forma que a gente, de fato, ofereça ao Estado essa possibilidade, né, de dialogar com o futuro, com as gerações futuras. Salve, o senhor citou há pouco a questão dos direitos dos animais como uma das novidades, talvez, que veio depois desse Código Ambiental. Outras são as mudanças climáticas, e de que forma isso passa a ser contemplado, por exemplo, na questão do anteprojeto? Sem dúvida. Pertinente a tua questão, Fábio, porque em 92 as preocupações com as mudanças climáticas eram ainda incipientes. Hoje elas não são mais incipientes, elas são emergentes. Passaram-se esses anos todos e há essa lacuna de fato. Então a preocupação com as mudanças climáticas ela está inserida também nessa proposição. Agora o que eu queria pontuar, pegando ainda aqui o gancho que o nosso deputado deixou, é a importância estratégica e fundamental da Assembleia Legislativa. Esse anteprojeto, esse trabalho que nós construímos aqui, ele é um trabalho que tem que ser encarado como uma primeira provocação, digamos assim. Ele não é um texto pronto, acabado e definitivo. Ele é uma proposta em construção. E daí a importância de haver esse diálogo com a Assembleia e com o governo do Estado. O deputado tem total razão quando se refere à questão da indicação para que o governo também encaminhe essa proposição para que ela possa iniciar, por questões relacionadas a vícios de iniciativa legislativa. Nós tratamos ali nesse anteprojeto de uma reconfiguração, por exemplo, do nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão indispensável, imprescindível para assegurar a participação popular nas decisões relacionadas à temática ambiental. O Conselho que tem uma composição pareada, né, entre o Poder Executivo e representantes do Poder Público, representantes dos segmentos produtivos, empresariais, representantes de entidades ambientalistas sem finalidades lucrativas que desenvolvam trabalhos nessa área. Todos precisam estar muito bem representados. E nós fizemos alguns ajustes para aperfeiçoar, para melhorar essa representatividade. Como se trata de um órgão do Estado, é necessário que o Executivo também faça essa manifestação no encaminhamento do projeto. Então, como provocação nós teremos ainda outras etapas que
serão passadas, sobretudo, nas comissões temáticas da Casa. E eu destaco aqui o engajamento da deputada Iracema Vale, a nossa presidente da Assembleia, que esteve na audiência pública convocada pelo presidente deputado Júlio, da Comissão de Meio Ambiente, para reafirmar o compromisso para que esse debate realmente seja levado a efeito. Foi muito importante, de fato, que a nossa presidente Iracema estivesse ali naquele momento recente, reafirmando exatamente isso. Porque nós temos temas como as mudanças climáticas, nós temos temas como a reorganização do processo de licenciamento ambiental, mas a professora Isabela fez proposições fabulosas nesse sentido, eu vou deixar para ela falar um pouquinho nesse sentido, que demandam uma intervenção maior do Poder Executivo. Eu acho que nós estamos num momento muito auspicioso. Nós estamos num momento em que a Secretaria de Meio Ambiente se reestrutura com uma perspectiva muito forte de modernização. Nós temos a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia também de uma forma bastante atuante. Nós temos a presidência da Assembleia e o próprio governador Brandão, que tem sinalizado esse compromisso com a modernização da nossa legislação ambiental. Eu vou deixar uma pergunta para a professora Isabela para o próximo bloco. A gente está em sintonia também com uma política federal, uma política nacional, já que passamos 4 anos aí deixando a boiada passar. Como é que a gente percebe essa relação hoje daquilo que a gente tem trabalhado no Estado com também a política nacional? Mas a gente responde isso no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa sobre meio ambiente. É um instante só. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia, nesse programa discutindo o meio ambiente e a proposta de atualização da legislação ambiental do Estado. Os nossos convidados, o deputado estadual Júlio Mendonça, o relator da Comissão de Juristas que fez a revisão do Código Ambiental do Estado, Sálvio Dino, e a presidente da Comissão de Direito Sustentável da OAB Maranhão, Isabela Pirce. E a gente terminou o primeiro bloco justamente fazendo uma provocação à professora Isabela sobre como é que se relaciona essa política estadual, que o professor Sálvio falou no final do bloco, com a perspectiva de política federal, nacional também para o meio ambiente, já que a gente vem de 4 anos aí que essa pauta do meio ambiente foi muito questionada ou deixada para trás, professora? Sim, então por partes. Sim, nos últimos 4 anos, no governo anterior nacional, nós tivemos alguns pontos de grave retrocesso ambiental, mas a boa notícia é que, de uma forma geral, a nossa legislação ambiental nacional, ela continua sendo uma das mais protetivas do mundo. Então, aquele caráter da nossa legislação ser muito protetivo, de uma forma geral, não mudou, fora os retrocessos em alguns pontos. Por exemplo, a nossa legislação obriga a reserva legal em área de bioma amazônico de 80%. O que significa isso para quem está nos assistindo? Que se você tem uma propriedade rural na área do bioma amazônico, você tem que preservar 80% da sua propriedade. Só pode suprimir a vegetação de 20%. Não tem outro país do mundo que tenha um percentual nesse patamar de proteção. Fora vários outros pontos que a nossa legislação é extremamente protetiva. Então, já há algum tempo, antes mesmo do governo anterior, sempre esteve em contínua discussão o aprimoramento da nossa legislação, tanto para continuar protegendo o ambiente, para que ela continue sendo uma legislação muito protetiva, como também para otimizar essa proteção. Por exemplo, o licenciamento ambiental eu considero como um dos principais instrumentos da gestão ambiental do Brasil, um instrumento de desenvolvimento sustentável que possibilita que as atividades econômicas aconteçam, mas que elas aconteçam com o mínimo impacto ambiental possível. A gente vai adotar melhores tecnologias, vamos controlar o impacto, evitar o impacto que pode ser evitado. Isso a gente faz através do licenciamento ambiental, colocando condicionantes através da licença. Pois bem, então o processo de licenciamento ambiental, eu diria, na minha perspectiva, que ele é uma das peças-chaves da nossa legislação. E ele tem sido um objeto de discussões acaloradas, polêmicas nos últimos anos, não apenas nos últimos 4, porque ao mesmo tempo que ele é muito necessário, ele também pode ter muitas barreiras que não são otimizadas, barreiras no sentido de que são ineficientes para proteger o ambiente, barreiras, por exemplo, de demora na tramitação dos processos, o processo que demora muito tempo para ser tramitado, e tudo isso causa um ônus socioeconômico muito grande e acaba não protegendo o ambiente que a gente quer no final.
Portanto, já há algum tempo já existe uma proposta no nível nacional de atualização da lei de licenciamento ambiental, que está sendo chamado de Lei Geral de Licenciamento Ambiental, e nós da comissão aqui no Maranhão, nós pegamos até essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, esse projeto de lei, e olhamos para os pontos mais positivos dele e trouxemos esses pontos mais positivos para a nossa atualização estadual. Tiramos aquilo que não é bom, né, e trouxemos os pontos mais positivos. Por exemplo, o professor Sávio no bloco passado falou, né, sobre pontos do licenciamento que eu ajudei, que eu contribuí de forma mais direta. Um dos pontos que nós colocamos foi estímulos legais ao desenvolvimento sustentável, através do processo de licenciamento e também através de outras esferas. Mas o exemplo que eu trago aqui imaginem uma empresa que gasta muitos recursos financeiros, econômicos, para ganhar uma certificação, uma ISO 14001, por exemplo. Para ela ganhar essa certificação, ela tem que passar 1 ano ou mais se adequando, cumprindo rigorosamente toda a legislação ambiental e indo além até do que a legislação exige em muitos casos, adotando melhores tecnologias ambientais, atividades sustentáveis, etc. Ela precisa ser uma empresa exemplar do ponto de vista ambiental. E aí ela ganha essa certificação, que não é obrigatória, a empresa voluntariamente vai atrás de ganhar a certificação. Mas aí essa empresa ganha a certificação, gastou muito dinheiro para se adequar, existe uma auditoria que vem, passa geralmente 1 semana auditando a empresa, e aí depois, quando ela vai renovar a sua licença, ela enfrenta a mesma burocracia e demora que outras empresas que às vezes não têm o mesmo grau de preocupação, enfrentam. Então não seria justo que essa empresa tivesse, digamos, uma fila preferencial no licenciamento ambiental, uma fila de maior celeridade para o seu pedido de renovação de licença ser analisado com mais celeridade. Lembrando que as licenças ambientais, elas são emitidas na primeira vez, quando o empreendimento é instalado, quando a atividade inicia, mas depois elas são frequentemente renovadas, a cada tantos anos elas são renovadas. Então, uma empresa, quando ela é licenciada, para sempre, enquanto ela estiver em atividade, ela vai ter que ter a renovação ambiental. E se a gente dá uma fila de prioridade para ela, desde que ela tenha uma certificação reconhecida, que não seja, claro, uma certificação fake, né, uma certificação falsa, mas seja uma certificação reconhecida, nós estamos estimulando-a para ela ir atrás dessa certificação, adotar melhores práticas ambientais, ganhar esse benefício, essa celeridade no seu licenciamento ambiental, todo mundo sai ganhando. O próprio Estado, o poder público, né, as secretarias de meio ambiente do Estado, do município, por exemplo, saem ganhando porque os seus técnicos ficam mais livres para analisar outros casos, colocar a lupa em outros casos que exigem mais análise, já que naquela empresa ali está tudo certinho, digamos assim, a empresa já passou por uma auditoria na época da certificação. Então, são esses tipos de estímulos legais que a gente trouxe para a nossa proposta. Também estímulos a energias renováveis, gestão de resíduos sólidos e vários outros tipos de estímulos. A ideia é que o direito, ele sempre tem, né, instrumentos de comando e controle, instrumentos de sanção quando algum ato é feito de forma contrária à lei, mas a gente tem que pensar também fora dessa caixinha tradicional. E pensar fora dessa caixinha tradicional e pensar em como é que nós vamos premiar quem faz rigorosamente o que a lei exige, inclusive faz mais do que a lei exige, adota melhores tecnologias, busca voluntariamente uma certificação. Como é que a gente vai premiar essas empresas ou também pessoas físicas? Existe, por exemplo, em muitas cidades o IPTU verde para premiar mesmo as pessoas que nas suas residências adotam padrões de sustentabilidade. Então, como é que a nossa legislação vai premiar? A gente previu alguns exemplos dentro do projeto, mas, inclusive, outros exemplos podem surgir, acredito que vão continuar surgindo, porque o direito ele é em contínua transformação. Deputado, o senhor falou que vai realizar, né, a Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia, de uma forma geral, audiências para discutir essas e outras questões, né? Mas o senhor, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, que desafios o senhor encontrou, além dessa discussão desse anteprojeto, nesse primeiro momento de mandato à frente da comissão? Olha, a pauta ambiental, foi até falado aqui, acho que o professor Salvo, ela vive um momento, como ele diz, auspicioso, né? Nós de fato, existe uma correlação de forças muito positivas após o presidente Lula ter assumido. E, acima de tudo, o mundo vê o Brasil com uma potencialidade muito grande. A Assembleia Legislativa, a Comissão do Meio Ambiente, as pessoas, os deputados, os 42, eles têm que estar dialogando com esse momento. Então, primeiro desafio nosso dentro da comissão
é fazer com que as pessoas possam entender isso. Uma grande maioria já entendeu, mas algumas pessoas não entenderam ainda a importância da pauta ambiental para o desenvolvimento do Estado. Então, dentro da Comissão do Meio Ambiente, e aí o Poder Legislativo é um órgão colegiado, onde não tem como querer ser protagonista, e nós temos a clareza e a maturidade necessária para compreender que sozinho não vamos para lugar nenhum, e aí foi destacado aqui a importância de estar presidente da Assembleia, num ato como esse que nós estamos, como fizemos. Importante também, por exemplo, dar um exemplo, a situação que vive o Estado com as encheias, né, com os chamados fenômenos extremos. As vossorocas, né? As vossorocas agora. Então, fazer com que a Assembleia se mobilize em torno dessa pauta, não só para distribuir cesta, não só para dar pescado, mas para poder começar a discutir por que está havendo isso, por que esse impacto, por que 2009 foi e está sendo agora e pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós tivemos na casa aqui a presença de Dom Gilberto, né, onde nós fizemos uma proposição do deputado Roberto Costa, uma sessão solene, professor Salve, em homenagem à campanha da Fraternidade e Fome, né? E por mais que nós tenhamos talvez a maior rede de restaurantes populares, né? Onde iniciou com o governo do Flávio Dino, pegou com 6 restaurantes, deixou com 100. O governo Brandão está chegando a 170. Provavelmente a intenção é chegar aos 207 municípios. Dada a importância do Programa de Segurança Alimentar, muito grande. Mas nós não vamos conseguir, né, resolver e avançar nesse Estado se não trabalharmos a geração de emprego e renda. E aí vem uma coisa muito forte. Só se trabalha isso com um agronegócio forte, mais responsável, agricultura familiar diversificada e responsável, no setor de serviços, né, também compreendendo as suas potencialidades, setor de turismo, que é um setor que cresce muito no Estado, que tem muito para crescer, respeitando também os seus limites e suas potencialidades. Então, nosso desafio é inicialmente maior e está sendo, mas graças a Deus, assim, está sendo muito positivo o resultado, convencer as pessoas, dialogar, aprender muito. Eu tenho aprendido muito, a minha experiência era de executivo, né? Fui secretário de Estado, fui diretor de órgão e extensionista, né? Também como sou veterinário, né? Mas, então, compreender e fazer as pessoas poder dialogar, debater. Então, eu acho que o maior desafio é esse, colocar a pauta ambiental na vida das pessoas mesmo, no debate do dia a dia da Assembleia. Falar sobre desenvolvimento sustentável, professor Salve. É possível, é teórico, e aí a gente traz à tona um dado que foi o desmatamento do Cerrado, por exemplo, no Maranhão nos últimos anos, que o resultado de uma pesquisa do próprio INPE que apontou que o Maranhão foi um dos estados, ou o estado que mais desmatou a área de Cerrado. E isso muito ligado ao que o deputado falou ainda há pouco, ao setor do agronegócio, para muitas pessoas. Então, como, na prática, estabelecer esse desenvolvimento sustentável? Excelente pergunta. Acho que a grande questão que o deputado Júlio coloca é exatamente nós levarmos esse debate em torno da vida. Quando nós falamos em desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, nós temos que colocar na centralidade do debate a importância de nós termos os mecanismos, as ações e as iniciativas voltadas à preservação da vida humana, mas de toda forma de vida, de todas as espécies. E é isso que o Papa Francisco, por exemplo, desde a edição da Laudato Si, trabalha de uma forma espetacular e de uma forma também muito relevante, porque vai permeando o debate na sociedade global acerca de uma nova perspectiva de cidadania, que é uma cidadania planetária, é uma cidadania em que nós não podemos mais ter compromissos isolados. Os compromissos eles têm que ser globais e nós temos que ter essa perspectiva de que não há desenvolvimento econômico, financeiro ou em qualquer outra perspectiva financista que possa excluir a dimensão da vida. É o que nós chamamos de ecologia integral.
Então, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, parece uma quimera ilusória, mas nós temos que encarar as perspectivas de que isso também está relacionado à proteção social, à proteção das condições econômicas, do direito à moradia, do direito à água potável, do direito à segurança alimentar e nutricional. São todos os elementos que incorporam-se ao tema da proteção ambiental. Então, quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando dos elementos naturais, sim, são muito importantes, evidentemente, mas nós estamos falando fundamentalmente daquilo que a nossa Constituição Federal fala no artigo 225, do compromisso e do dever de todos de lutarem para que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que seja essencial uma sadia qualidade de vida. E é por isso que a educação ambiental tem um papel estratégico nesse processo. A educação ambiental é um direito fundamental de todos. E, infelizmente, lamentavelmente, nós não temos ainda esse despertar de sensibilidade, de consciência em torno da temática ambiental. Alguns acham que falar em educação ambiental é um problema das escolas. É uma questão das escolas, sim, mas não somente. É uma questão das famílias? Sim, também. É uma questão das empresas e dos empreendimentos. Essa é uma das razões pelas quais, voltando ao tema do anteprojeto de lei, em que nós, lembrando que a professora Isabela falava do licenciamento ambiental. Hoje no Maranhão, Fábio, nós não temos entre as condicionantes a exigência de que o empreendedor promova ações de educação ambiental. Exato. Tenha como contrapartida obrigatória ações de educação ambiental por iniciativas do empreendedor. E nós colocamos agora como proposição nesse anteprojeto a obrigatoriedade que, dentre as condicionantes do licenciamento ambiental, esteja lá a ação de educação ambiental. Exatamente porque nós precisamos sensibilizar, o desafio é de todos, para que o desenvolvimento não seja para poucos, mas que seja, de fato, para todos, com inclusão social, retirando as pessoas de vulnerabilidade social. A gente continua falando depois, no terceiro bloco, com a professora sobre desenvolvimento sustentável. A gente vai para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo o meio ambiente. Estamos recebendo o deputado estadual Júlio Mendonça, o relator da Comissão de Juristas que fez a revisão do Código Ambiental do Estado, Sálvio Dino, e a presidente da Comissão de Direito Sustentável da OAB Maranhão, Isabela Pirce. E a gente terminou falando de desenvolvimento sustentável, lhe apresentando como presidente também da comissão, né, da questão sustentável do meio ambiente. O que a senhora pode trazer para essa contribuição? Bom, eu diria que o desenvolvimento sustentável é a minha missão de vida, né? Desde que eu sou criança, apesar de eu criança não conhecer esse termo, eu já pensava sobre isso. Eu nasci no Piauí, um estado que, assim como o Maranhão, vive um quadro de pobreza crônica em muitos municípios, e eu vi essa pobreza com meus próprios olhos, aquilo me chocou bastante. E foi aí que eu comecei a pensar em desenvolvimento, como fazer para uma região pobre se desenvolver, para que todas as pessoas tenham qualidade de vida, como o professor Sálvio colocou, que todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos, possam ter escolhas na vida. E foi pensando em desenvolvimento que logo depois eu cheguei na palavra sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. Porque desenvolvimento sustentável é aquele que pretende perdurar no tempo. Ou seja, não adianta a gente conseguir trazer qualidade de vida somente para hoje, mas de uma forma que não perdure no tempo, de uma forma que daqui a 10, 15, 20 anos as futuras gerações não vão ter esse legado de desenvolvimento. Então a ideia de desenvolvimento sustentável é desenvolvimento duradouro, um desenvolvimento que consegue perdurar no tempo. E essa qualidade de vida que a gente busca hoje, ela vai chegar também até as futuras gerações, e as futuras gerações terão uma vida igual ou melhor do que a nossa, nunca pior. Esse é o princípio da justiça intergeracional, a justiça entre as gerações. Quando o termo desenvolvimento sustentável foi
divulgado ao mundo no relatório Brundtland. Eu considero que é, digamos, a certidão de nascimento desse termo. Ele já existia, né? Mas a ideia já existia, mas a certidão de nascimento do termo veio com o relatório Brundtland em 1987. O relatório Brundtland trouxe exatamente essa perspectiva de atender às necessidades da presente geração de hoje, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então a gente passou a pensar em justiça com o presente e justiça com o futuro, com as futuras gerações. É uma nova perspectiva de justiça. Nós somos aqui juristas, né, da área do direito, então pensar em desenvolvimento sustentável é pensar na justiça, não apenas na justiça clássica, a justiça entre as pessoas de hoje, mas também na justiça com o futuro, na justiça com o que ainda vai existir amanhã. E aí, outra forma também da gente entender desenvolvimento sustentável é como um composto, um combinado de objetivos. Inicialmente, a gente pensava em 3 objetivos basilares, 3 dimensões, que seria a dimensão econômica, social e ambiental, o objetivo de crescer economicamente, incluir socialmente e proteger ambientalmente. E a gente continua tendo esse tripé, essa tríade, mas esse tripé ele foi detalhado, ele foi densificado em 17 objetivos hoje, que são os 17 objetivos que compõem a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 foi lançada em 2015 e ela tem esse nome Agenda 2030 porque ela é um chamado à ação até o ano de 2030. A ONU disse aos países do mundo: vamos atingir esses 17 objetivos até o ano de 2030. Por isso o nome Agenda 2030, né? O que é que nós estamos programando até 2030. E aí quando a gente olha esses 17 objetivos, fica claro, como o professor Salvio já colocou, que para além das questões puramente ambientais do ambiente natural, proteção das florestas, dos oceanos, nós temos também diversos objetivos de ordem marcadamente social. Por exemplo, combater a pobreza extrema. O objetivo do desenvolvimento sustentável número 1, inclusive, é erradicar a pobreza extrema do mundo. E a pobreza extrema, segundo a Agenda 2030, é aquela de quem vive com menos de $1,75 ao dia. Seria, fazendo uma conversão rápida, quem vive com menos de R$10 ao dia, mais ou menos. Então, quem vive com menos de R$10 ao dia, para satisfazer todas as suas necessidades com esse valor, comer, se alimentar, transporte, morar, é uma pessoa que está numa situação de pobreza extrema. Infelizmente, no Brasil ainda temos pessoas vivendo em pobreza extrema. Então, a Agenda 2030, o primeiro objetivo dela é: precisamos erradicar a pobreza extrema do mundo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, volta aqui a fazer o gancho das palavras do professor Salvio, nós estamos falando de meio ambiente, sim, estamos falando de proteger as florestas, os oceanos, porque tudo isso é condição para a nossa vida. Mas aí não adianta a gente ter apenas as florestas protegidas e isso não se reverter em qualidade de vida para as pessoas humanas. Então nós precisamos pensar em como erradicar a pobreza extrema. A pobreza extrema vai ser erradicada com ações emergenciais, sim, mas também com ações de longo prazo, desenvolvendo a economia. Por isso, nos ODS, nesses 17 ODS, nós temos, por exemplo, o ODS 8, que fala em trabalho digno. Não é qualquer tipo de trabalho, é trabalho digno e crescimento econômico. Mas um crescimento econômico que, veja, esteja relacionado com todos os demais ODS. Fala de indústria, inovação e infraestrutura, combate à mudança climática, energias renováveis, cidades e comunidades sustentáveis, saneamento básico, igualdade de gênero. Então, é um grande compêndio, né, de objetivos, 17 objetivos que perpassam por praticamente todas as áreas da vida humana, a nossa vida em sociedade. Então, desenvolvimento sustentável, eu costumo dizer que é a minha missão de vida, como eu iniciei falando, e é um novo paradigma civilizacional. É uma receita de para onde deve caminhar a sociedade nesse século XXI. A mudança climática que vocês citaram anteriormente é o maior desafio da humanidade nesse século XXI. E para combater a mudança climática, a gente vai precisar atingir todos esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para garantir uma vida digna a todos. Somente com a vida digna a gente vai conseguir combater a mudança climática. Por exemplo, o que é que provoca a mudança climática? O uso de combustíveis fósseis, a gente precisa de uma transição energética. Desmatamento ilegal, precisamos combater o desmatamento ilegal. Como é que combate? Precisamos de políticas de desenvolvimento para que as pessoas tenham uma oportunidade de vida e não o desmate ilegal, seja
seja o pequeno desmate ou o grande, a pessoa pequena que desmata ou a pessoa grande que desmata. Precisamos pensar, então, de uma forma holística, de uma forma ampla em desenvolvimento sustentável, né? E aí eu volto a pegar aqui o gancho do professor Salvio. Ele falou da nossa Constituição Federal, citou o artigo 225, eu queria citar o artigo 3º da nossa Constituição Federal, que traz os objetivos da República Federativa do Brasil. Um desses objetivos é o desenvolvimento nacional. Então, isso casa com a ideia de desenvolvimento sustentável. Não é qualquer tipo de desenvolvimento, é esse desenvolvimento que vai perdurar no tempo. O desenvolvimento que perdura no tempo é aquele que atinge os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Deputado, o senhor também acredita na viabilidade do desenvolvimento sustentável? Não só acredito, como tenho feito da nossa ação política, né, um instrumento de fazer com que esse desenvolvimento sustentável, e eu quero aqui, assim, porque eu acho que na vida, como na política, eu acho que tem sucesso quando o que a gente faz está muito próximo do que a gente fala, o que a gente fala está muito próximo. E, professora, eu aprendi com a minha mulher a reciclar o lixo, fazer a separação do lixo de casa. Mesmo que eu tenha a tristeza de ver o lixeiro, o carro misturando tudo depois, mas a gente aprendi com ela e meus filhos que a gente separar o lixo, né, não ter desperdícios, né, tentar usar menos embalagem possível, porque eu acho que um dos grandes desafios, eu não sei se vocês concordam, é trazer esse conceito de desenvolvimento sustentável, que aparentemente parece abstrato, como você falou, uma quimera, para a vida cotidiana. O eu estar aqui, né? E aí eu quero, inclusive, fazer uma autocrítica na própria comissão do meio ambiente. Depois de terminar a comissão, eu olhei um monte de copos descartáveis, fico alegre de saber que não tem, vocês não botaram aqui copos descartáveis. Mas são coisas, parece brincadeira, mas não é brincadeira. Eu acho que é um exercício diário, porque nossa cultura, e eu fico feliz de saber que a senhora está impregnada com isso desde... Né? Mas, por exemplo, eu sou só alguns anos mais velho que a senhora, não precisamos chegar a esse tipo de detalhamento, né? Mas nós, de fato, eu gostei muito do que o Salvio utilizou. Nós vivíamos sobre riscos incipientes, você falou, né? Dentro da conjuntura ambiental. E agora nós vivemos com... impactados com riscos emergentes. E nossos pais, né, não foram habituados a nos ensinar, né, de que, e também não eram talvez tão frequentes os fenômenos extremos, né, e a internet não existia, nessa coisa toda. Então, nossa geração não foi devidamente, vamos dizer assim, acostumada com isso. Então, um dos grandes desafios, eu quero lhe dizer, e eu acredito sim no desenvolvimento sustentável, né? Como eu falei, eu sou um aprendiz e tento aprender isso com muita humildade, desde a minha casa, em poder separar o lixo, né? Dizer para os meus filhos, eu tenho filhos saindo da adolescência, e a garotada gosta de andar de carro. Então, assim, 18 anos, tá? Então, por que vai de carro, não dá para ir de ônibus? E não dá para... É coisa simples que a gente precisa encontrar. Então, acredito muito. E diria até mais, né? Escutando os professores aqui, e me convenço cada vez mais de que não existe outra alternativa para a gente. Nós não temos um segundo plano. Nós não temos um segundo planeta. Não é que nós temos alternativas nesse momento. Nós simplesmente, não se trata, para além de acreditar, é de compreender que não temos alternativas. Se a gente conseguir incorporar isso, nós vamos começar a pensar diferente. Porque quem já perdeu pessoas próximas da gente, eu sei que o professor Salvio já perdeu, né? Inclusive os deputados, os grandes deputados dessa casa, com uma história, né, na pandemia, que foi o ex-deputado Salvio Dino, sabe que a gente
a forma do consumo, a forma da economia, a forma que se relaciona com as questões materiais, basta muito simples compreender isso. O lixo que um país, o lixo per capita que um país subdesenvolvido produz per capita eu acho que 1/3 do que um país desenvolvido. Uma pessoa dos Estados Unidos produz 3 vezes mais lixo do que a gente. Se a gente quiser ficar como os Estados Unidos, nós estamos lascados. Nós não temos outro jeito. Então não existe como ficar imitando essa forma de desenvolvimento. Tá? Então eu penso que eu entendi isso, que não só acredito, como acho que nós não temos jeito, não. Hoje a gente começa a dialogar com isso na nossa vida prática, então, de fato, nós, as gerações futuras, nossos filhos, e até a gente mesmo, porque a gente fica jogando isso muito mais para frente, mas pelo que parece, o negócio está cada vez mais complicado. A janela de ação está se fechando. Está se fechando. Né? Professor Salvio, a gente está caminhando para a reta final, mas antes das considerações finais de cada um dos senhores, da senhora, me permita fazer uma pergunta sobre educação ambiental novamente. O presidente Lula esteve recentemente acompanhando a questão das chuvas aqui no Maranhão e ele falou da necessidade que temos de convencer os moradores que moram em áreas ribeirinhas de que ali não seria o local adequado para viver por conta das enchentes muitas vezes que acontecem. Isso faz parte desse processo de educação ambiental também? Ou isso tem outros componentes? Como é que seria para poder convencer aquele morador que muitas vezes não tem outra alternativa ou tem uma dificuldade, já que aquela região pode ser a região de produção também dele, econômica? Como fazer isso, por exemplo, pelo caminho da educação ambiental? Essa é uma questão complexa, de fato, porque a educação ambiental é um direito e, ao mesmo tempo, é uma necessidade urgente, mas ela não pode ser panaceia para todos os males. Nós precisamos ter a compreensão de que os problemas de moradias em áreas de risco têm múltiplas facetas e que traz responsabilidades não apenas dos moradores que estão ali, como você bem pontuou, porque não tem outra possibilidade, não tem outra condição. Nós precisamos nos lembrar que os poderes públicos têm suas responsabilidades. Onde estão os programas habitacionais para essas pessoas serem removidas? Ali nós temos populações residindo em áreas de preservação permanente. Essa é uma realidade do nosso cotidiano. Quem mora em São Luís, mas, por exemplo, para falar do nosso cotidiano, nós aqui presentes, nós nos deparamos diariamente com esse conflito de habitações, que na verdade não é nem adequado falarmos em habitações, né? Mas subhabitações em locais de áreas de preservação permanente, que são absolutamente inadequados, como, por exemplo, em área de mangue. Onde é que estão os poderes públicos na hora de não apenas proibir que eles ali se estabeleçam, mas de promover um direito fundamental que essas pessoas têm, que é o direito a uma moradia digna? Então, a questão da educação, ela de fato é importante, mas ela tem que abarcar também os gestores públicos. Os gestores públicos têm que ter a sensibilidade de compreender a correta extensão do que é a preocupação ambiental. E de que preservar e de que promover ações de moradia digna faz parte de um processo de sensibilização para que ele possa também proteger essas populações. E, ao mesmo tempo, também não vamos ignorar o fato de que, muitas das vezes, pessoas têm outras possibilidades, mas optam por ir morar ou construir residências fixas em locais que são inadequados. Então é um problema multifacetado, com várias frentes de complexidade que precisam ser enfrentadas conjuntamente. Eu gostei muito da palavra aqui do deputado Júlio, quando falava de que não existe alternativa, não existe um planeta B, como normalmente se anuncia, na medida em que todos temos que assumir as nossas responsabilidades. Individualmente, eu, a professora Isabela, você, o Júlio, todos que estão aqui trabalhando conosco na organização desse brilhante programa, os nossos telespectadores, que vai desde a forma de nós trabalharmos a questão da coleta seletiva, de nós trabalharmos a questão da compostagem,
pequenas iniciativas que levam a uma mudança de hábito e de comportamento. Mas isso vai subindo de escala também. Os gestores públicos, os empreendedores. Então, todos temos uma parcela de responsabilidades. As autoridades judiciais, os membros do Ministério Público, os advogados, os trabalhadores em geral, os arquitetos, os engenheiros. Um arquiteto, por exemplo, quando vai trabalhar uma obra pública, que não se preocupa com nenhum projeto de arborização no entorno, né? Se preocupa muitas das vezes em colocar asfalto e concreto no lugar onde havia paisagem urbana organizada. Praças de cimento que a gente teve praças durante de muito tempo cimento aqui. sem arborização, né? Então isso tudo depende de uma mudança de comportamento, de postura. O Fórum de Educação Ambiental, Fábio, está organizando um projeto liderado pelo professor Roberto Mauro Gugel, chama-se Alfabetização Ecológica. E esse termo, ele nasce a partir de uma obra escrita pelo físico Fritjof Capra, em que ele trabalha exatamente essa perspectiva de que todos nós, de alguma maneira, em menor ou maior escala, somos analfabetos do ponto de vista ecológico. E aí nós precisamos alfabetizar as criancinhas, desde lá da primeira infância, passando pelo ensino fundamental em todas as suas etapas, mas a todas as gerações que estão vivenciando esse grande drama da questão ambiental no Brasil. Então é o que o deputado Júlio falava aqui com muita pertinência. Precisamos de mais alfabetização ecológica para todos. Eu gostaria de conceder um tempo para as considerações finais, mas eu diria que a gente já estourou aqui o nosso tempo, viu? Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês e também agradecer a presença de você que está acompanhando o programa Contraplano. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.